Olá, sejam muito bem-vindos aí para a nossa semana 5 do módulo 3. Hoje a gente vai falar sobre os conceitos chaves da economia comportamental de forma mais aprofundada e como eles podem servir como base aí para inovar, criar ações, intervenções políticas e até produtos aí para o nosso dia a dia e para outros mercados. Então, vamos com a gente entender um pouco mais aí desses conceitos principais que embasam muitos dos nossos estudos e projetos nessa área. Vem com a gente! Então vamos lá aí para a nossa semana 5, falar um pouco sobre escolhas intertemporais, sobre o viés do presente, um dos conceitos chaves aí da economia comportamental que a gente vai estar vendo nesse módulo. A semana 5 é dividida em 2 aulas, então a primeira aula a gente vai falar sobre o viés do presente, o conflito entre imediato e futuro, e na aula 2 a gente vai falar sobre outros experimentos, sobre escolhas intertemporais, alguns experimentos clássicos aí que têm embasado há décadas um pouco dessa área, experimentos pelo mundo, assim como produtos, iniciativas. Então eu vou contar um pouco para vocês esses experimentos e no final falar aí de um site muito legal de pesquisadores e empreendedores que criaram aí baseado nesses estudos dessa área. Então vem com a gente! Falando um pouco aí sobre o viés do presente na nossa aula 1, antes eu quero recapitular com vocês o que a gente viu na nossa semana 4 e dar alguns conselhos finais aí para quem está desenhando nudges, estudando, aprofundando nessa área. E esses conselhos úteis aí foram mostrados por um grande colega que fez uma aula em Harvard com um professor que eu admiro muito, que é o David Leibson, uma das pessoas chaves aí nessa área de escolha intertemporal, e a gente vai ver o motivo daqui a pouquinho. E ele fala aí das 9 leis de Leibson na aplicação aí de intervenções comportamentais e também na aplicação de nudges, né? Então, a primeira, que acho que não ficou tão claro aí para vocês, é importante escrever mesmo, que é a ideia que incentivos financeiros podem não funcionar. Então, que a gente tem visto aí que outros tipos de incentivos têm dado resultados bastante significativos, muitas vezes maiores aí do que incentivos financeiros. Outra questão é a informação pode não funcionar, né? Eu falei que eu acredito muito numa frase que é conhecimento, informação, não geração. Quantas pessoas têm conhecimento? Eu tenho, e muitos de nós temos, e é difícil colocar em prática. Então, passar essa informação para o consumidor, para o cidadão, nem sempre funciona. Além disso, é importante identificar as barreiras psicológicas numa determinada ação, que vai muito na linha também dos vieses, que é a ideia de inércia, aversão a perdas, não preferência pelo imediato e por aí vai, algumas que a gente já estudou e vai estudar. A ideia também de identificar gaps de intenção entre ação e ação. Então, muita gente fala que vai fazer numa pesquisa de mercado, pesquisa eleitoral, as pessoas falam, vai fazer algo e faz diferente, né? Então, grandes surpresas aí, produtos que dão certo e produtos que dão muito errado por causa disso. A outra é automatize quando a escolha é necessária. A ideia é que se você puder automatizar as decisões que você já sabe que é o melhor para você, como um investimento, uma poupança, entre outros, o que você não precisar sempre tomar uma decisão e você puder automatizar, automatiza. A gente já tem milhares, 35 mil aí decisões para tomar por dia, então garanta que você automatizou aí as decisões que são as principais e que podem te ajudar aí no bem-estar futuro, financeiro, de vida e tudo mais. Outra coisa é simplifique a escolha necessária. Então, aquela ideia, por exemplo, que você vai caminhar aí 1 hora, né? Você colocar metas mais factíveis, simplificar, deixar tudo pronto para que aquela ação seja feita. Então, simplifique aí, tanto para você quanto para os outros, a escolha necessária, nem sempre, mas a maioria das vezes, na verdade, a gente não faz isso, não se atenta para isso. Outra coisa é colocar limites aí para combater a inércia. Um exemplo muito legal desse estudo foi feito no Google, em relação aos M&M's. Quem já foi no Google sabe que tem chocolates, comidinhas aí para comer, né, para os funcionários comerem. E eles perceberam, por exemplo, que uma vasilha ali de M&M, as pessoas pegavam, colocavam no copinho e ia para a mesa, ia comendo, uma quantidade absurda e teve até ganho de peso. E eles pensaram, como é que a gente pode fazer aí para as pessoas consumirem menos e ainda ter o prazer aí de ter o chocolate, o M&M à disposição?
e eles testaram ter pacotinhos separados de M&M's com quantidades específicas. Porque você cria uma barreira da inércia, como você vai pegando igual pipoca, que você vai pegando automático, você tem que criar uma barreira de decisão, a gente fala decision point, um ponto de decisão para que você fale, eu quero ou não quero. Isso é uma boa opção. Outra coisa, tirar vantagem dos pontos de contato, considerando bem as ciências comportamentais mesmo, que a ideia é que a nossa atenção é super limitada. Então, a gente não está falando ponto de contato, é o site, a loja própria e tudo. A gente está falando quando a pessoa para decidir algo, você já tem que fazer ela tomar as decisões ou incentivar de forma forte as decisões que ela deve tomar. Porque a nossa atenção não vai ficar ali por muito tempo, então cada ponto de contato, no nosso caso, nos estudos, né, que é uma árvore de decisão, é onde a pessoa está falando sim e não. Então, tire vantagem quando ela para fazer uma ação. E a importância de refletir aí sobre dimensões éticas, que foi muito do que a gente falou aí no nosso módulo 2, né? Então, a gente falou bastante dos nudges e essa discussão sobre a ética dos nudges. E aí, trazendo um modelo que a gente ainda não falou, e para que vocês usarem aí também no dia a dia, um dos famosos, e vocês vão ouvir algumas pessoas citarem, seja em palestras, seja em webinar, seja em outros lugares aí, que é o modelo WISH, do Behavior Insights Team, que a ideia dele é ter aí 4 fatores importantes para uma boa intervenção comportamental, que é a ideia de ser fácil, easy, attractive, atrativa, chamar a atenção, social, né? Então, ser uma intervenção social e ser uma intervenção timely. E eu acho esse ponto aqui muito interessante, que a gente também não toma tanto, não tem tanta atenção nele, né? Então, easy, por exemplo, dividir a meta em pequenos passos, simplificar as mensagens, então, de forma uma frase, o mínimo possível, usar defaults, que é a opção padrão, reduzir o esforço que a pessoa precisa fazer para fazer aquela ação que você deseja incentivar. Attractive, né? Você personalizar tem tido um resultado muito legal, que é você colocar, Flávia, você viu o seu saldo, você gastou mais na última semana, como é que a gente pode te ajudar para você reverter isso? Então você vê, aproveitar esse momento de data science, de dados, e trazer dados personalizados, nomes, né? Cada vez mais isso tende a chamar atenção, despertar atenção, usar imagens e cores, sorteios, então usar esse aí sistema 1 que a gente tem falado tanto. No social, a ideia de que fazer um acordo, né? Então as pessoas fazerem tipo juramento ali do motorista no experimento de bebida e direção da Heineken, você parar para você fazer um juramento, você mostrar o que os outros estão fazendo, a prova social, você se referir a alguém, então escolher um bom modelo, um bom mensageiro para a mensagem que você quer passar e também compartilhar e usar os benefícios da mídia. E o timely, que eu falei para vocês que muitas vezes a gente cria aí produtos, intervenções, né, promoções e ações na área de saúde, na área de eleição, na área diversas áreas e talvez não seja no momento certo. A gente viu aquele exemplo ali do ônibus, que era o momento que as pessoas estavam pensando aí em lavar roupa, apareceu o melhor momento ali para fazer aquela ação. Então, diga no melhor momento, ajude as pessoas a fazerem um plano prévio. Então, se você quer que as pessoas amanhã vão votar, tem o experimento clássico aí do Obama, você liga e pergunta, o que você vai usar amanhã? O que você vai fazer? Que caminho você vai fazer até lá? Quem vai com você? Então, ajuda a pessoa a fazer um plano que tem um aumento, uma tendência dela fazer bastante aquela ação. Enfatizar aqueles benefícios da hora, né? O instrumento da Heineken, a batata frita na hora, e criar lembretes, né, para consultas, para impostos, para várias outras ações. Os lembretes podem ser muito poderosos. E aí, trazendo para vocês aí, como que a gente usa, né, em Behavior Lab, como cientistas comportamentais, o Behavior Insights Team, projetos na área. Um exemplo que me chamou muita atenção quando eu estava aí no início da carreira, na época do mestrado específico nessa área, que é a ideia de você entender como você aplicar esses conceitos. Esse exemplo vem de nada mais, né, ninguém mais do que o Richard Thaler, que nessa conversa aí com outro incrível, sendo o Mularatam, ele fala um pouco dos bastidores da criação de um produto criado que chama Save More Tomorrow, e vocês vão ouvir falar dele aí mais pela frente. Ele conta aí que uma pessoa
estava indo buscar ele no aeroporto, um motorista, para uma palestra grande que ele daria aí num grande grupo financeiro. E alguma coisa aconteceu e quem foi a CEO aí da empresa buscar ele para, né, resolver a situação e eles vieram conversando no carro. E aí no carro ela virou para ele e falou assim, olha, eu queria te pedir um favor, eu quero ter acompanhado aí as décadas dos seus estudos, sou maravilhada, é incrível o que você faz, mas você pode dar um exemplo prático amanhã para os meus funcionários pouparem mais ou para a gente ajudar eles a pouparem mais? E aí parece uma coisa simples, silêncio. O que acontece? Às vezes na academia, muitas pessoas têm muitas teorias, experimentos, estudos, mas em alguns momentos a gente é pego com a ideia de que como é que você aplicou isso na prática? Então é uma pergunta muito difícil para as pessoas acadêmicas. E aí ele vai para o hotel, né? E ele conta que ele fica pensando o que eu sei que pode ser útil desses conceitos. Caramba, eu não posso chegar amanhã de mãos vazias, sem uma aplicação prática, né, destruir meus anos aí de pesquisa. E ele pensando aí, o que ele pode, o que ele sabe que pode ajudar as pessoas a economizarem no futuro? E aí alguns conceitos vieram na mente dele. Um foi o viés do presente, que a gente está falando aí na aula 1, o desconto hiperbólico, que vocês vão entender, quem não conhece ainda um pouquinho o que é daqui a pouco. Ele pensou, ok, tem esse conflito aí de imediato versus futuro, é importante economizar, claro. Além disso, tem uma versão à perda, porque a versão à perda, a ideia é que eu vou perder meu salário agora, né? Vou ter uma restrição agora, que dói muito mais do que um benefício futuro. Então, a versão à perda. E o terceiro ponto é a inércia. Se eu não estou poupando, se eu tenho aquele estilo de vida, é muito difícil você mudar, né, comportamentos aí, todos sabem bastante sobre isso, e daí surgiu esse produto que é chamado de Save More Tomorrow, ou até aí reduzido para Smart. O que é esse produto? A ideia desse produto são 3 ingredientes. Um é o viés do presente, desconto hiperbólico, que é a gente fazer aí as pessoas refletirem e se comprometer no segundo semestre a começar a poupar em janeiro. Então você assina, é muito mais fácil você se comprometer, porque em janeiro tudo vai dar certo, eu vou receber um aumento, virada de ano, eu vou estar mais disciplinado, tudo de bom vai acontecer. Então se compromete aí para janeiro. Além disso, a versão à perda. Um dos problemas é você perder dinheiro quando você está poupando do seu salário. Então ele propõe que só quando você receber o seu próximo aumento de salário, a partir de janeiro. E usando a inércia, o viés do status quo, assim que você entrar nisso, sempre que você tiver um aumento, você tem aí aumento percentual de poupança. Né? Eu acho uma ideia incrível, eu aderiria, né? E usa aí os conceitos, essa ideia de você pegar os vieses e bater a cabeça mesmo, como você pode desenviesar ou reenviesar de alguma forma. E ele conta que ele chegou no congresso, numa conferência, muito feliz para falar toda dessa ideia, como aplicar, e ele achou que todos iam amar, e nada. Nenhum burburinho, ele apaixonado pela ideia, escreveu lá, mas ninguém, né, não teve realmente a repercussão que ele imaginava. Mas lá, ali, sem ele saber, em uma empresa pequena, um consultor leu o artigo dele e propôs para os empregados aumentar 3% do percentual da poupança na próxima vez que aumentasse o salário, e o resultado foi que em 3 anos quadruplicou a poupança desses funcionários. E aí a história é longa, mas um aluno do Richard Thaler, que hoje em dia é uma das grandes referências na área aí de Behavioral Finance, Shalom Bernatzi, que tem um artigo com o Richard Thaler no Guia de Economia Comportamental Experimental, levou aí para o Richard Thaler o que tinha acontecido, e muitas das coisas aconteceram, por isso que é tão importante ter os dados, né, gente? Então, assim, levou e tudo começou, Philips, e hoje mais de 50% das empresas privadas e públicas dos Estados Unidos aplicam, têm esse produto. Vocês conseguem saber um pouquinho mais nesse artigo do guia. Né? E agora voltando um pouco para um dos conceitos chaves aí, viés do presente, que a gente vai falar na aula 1, né? Como que é esse conflito entre o imediato versus o futuro? E uma coisa que acontece, né, um dos efeitos e modelos que a gente estuda mesmo aí, há muitos e muitos anos, algumas décadas, é a tal da escolha intertemporal, que são escolhas que envolvem o presente e onde normalmente o benefício está no presente, mas o
custo incorre no futuro. Então, é difícil, você quer o benefício agora, você vai pagar só depois. Então, você tem um deslocamento no tempo dessa decisão. E o problema é que essa decisão, além de envolver juros e outras coisas aí, custos e tudo mais, ela influencia em outros pontos, como disciplina, autocontrole, né, a propensão à tentação. Então, influencia outros pontos, pegam pesado aqui. E o que é essa ideia, né? Esse conflito a gente tem visto aí, principalmente com experimentos de laboratório, mas muitos experimentos de campo, que é uma questão que você vivencia no dia a dia, né? Damos mais valor aos benefícios que são recebidos agora do que no futuro, mesmo que tenha um plus, né? Ou seja, a gente tende a reduzir aí, a descontar o valor de um produto, de um dinheiro, quanto mais longo aí no tempo vai ser o seu recebimento. E de maneira similar, que também é um problema quando a gente fala dos brasileiros, a ideia de você parcelar, né? Então, se você tem um custo, um benefício no presente, você vai pagar em 12 parcelas e tudo mais, favorece muito mais o endividamento, empréstimos e tudo que vem com isso, né? Então, vamos lá, quero fazer algumas perguntas para vocês. É bom vocês anotarem no papel A ou B, para vocês entenderem um pouco mais do perfil de vocês. Vão ser 4 perguntas simples. Se eu, nesse momento aqui, agora, tivesse, né, com R$100 e eu desse para vocês R$100 agora, ou eu falasse para vocês que eu daria 110 garantidos daqui a um mês. O que você prefere? R$100 na sua mão agora ou 110 garantidos daqui a um mês? O que você prefere? A ou B? Anotem aí. Agora uma outra pergunta. Se eu falasse para vocês, garantissem R$100 agora ou 160 daqui a um mês, quem de vocês falaria A e quem falaria B? Beleza? Pensou? Vamos agora para um outro tipo de pergunta. Se eu garantisse para vocês aqui, depois de um ano da aula, que eu daria a vocês R$100 daqui a um ano, ok? A opção A. Eu falasse também que tinha uma outra opção B, que é 110 garantidos daqui a um ano e um mês. O que você escolheria? O que você escolheria? Se eu falasse diferente agora, R$100 garantidos daqui a um ano ou 160 garantidos daqui a um ano e um mês, o que você escolheria? A ou B? Aqui é mais fácil, normalmente, né? Então, uma ideia de um dos artigos que a gente vai falar e também é usado aí na área, que é mais provável a pessoa, na primeira, falar A. Principalmente agora, quanto menor o grau de confiança também na pessoa, é A, é agora R$100. Ou também tem uma opção a R$160, que divide um pouco aí. Metade A, metade B. Isso fala um pouco do grau de impaciência da pessoa. E normalmente, quando você vai para decisões de um ano, todo mundo escolhe a letra B. Não sei se foi o caso de vocês. Se não foi, aí conta pra gente lá nos comentários da sala e divide com a gente a sua experiência. E a ideia é que ao ter que ganhar, né, escolher ganhar entre R$100 hoje e 110 daqui a um mês, a vasta maioria das pessoas escolhe R$100 hoje. E mesmo que tenha o mesmo período daqui a um ano, elas, já que eu esperei um ano mesmo, eu espero mais um ano e um mês, né? E quando isso aumenta de 110 a 160, que é mais rentável e tudo mais, fica ainda mais significativo. Um outro exemplo não relacionado a dinheiro para a gente aprofundar, que é, fizeram um experimento aí, o Daniel Reeds também é um outro professor muito legal de Warwick na área, e perguntaram aí para alguns executivos se eles queriam uma fruta ou um chocolate daqui a uma semana, nessa mesma reunião semanal que eles tinham. Aí, 74% das pessoas falaram, a gente quer uma fruta, vamos ser saudável, pessoal, né? Não precisa de chocolate, mas a gente vai querer uma fruta. Aí deram um tempo, depois eles perguntaram, gente, agora, como é que vocês estão? Vocês querem uma fruta ou um chocolate? E aí 70% das pessoas escolheram chocolate. Então, para a gente ver que é muito além aí, né, do que a nossa decisão relacionada a dinheiro. O que aqui um outro exemplo do que aconteceria com uma pizza, né? Assim, a gente está morrendo de fome esperando
E aí se fala que vai demorar mais 10 minutos, a gente quer naquele momento, mas depois que passou um tempo, realmente aqueles 10 minutos ficam aí menos fortes para você. E a explicação mais difundida nessa área de consistência temporal é a função de desconto hiperbólico que eu falei antes. E aí um dos grandes, né, teóricos dessa área é o David Levison. Um dos livros dele é Time and Decision, que eu realmente recomendo, que aí é uma coletânea de artigos nessa área muito interessantes, mais teóricos, mais acadêmicos, mas para quem quiser aprofundar. E segundo essa teoria aí, os eventos de curto prazo, eles são sujeitos a fatores de desconto mais rápidos quando passa o tempo. Vou mostrar aqui para vocês de forma rápida esse gráfico que traduz um pouco como a gente pode testar o nível de impulsividade das pessoas e como que a gente se comporta numa curva de desconto hiperbólico. A ideia aqui na horizontal, que é o 0 a 20, é o tempo de espera. 0, depois vai 1, 2, 3, quantos dias a pessoa espera. Em valor descontado, 1 é quanto vale mesmo aquela coisa na hora, tipo R$100 agora, é o 1 aqui. E aí, o fator de desconto é quanto aqueles R$100 vai diminuindo de valor ao longo do tempo. Então, o que mostra essa função? Que os R$100 no momento 0 tem valor de R$100. Mas depois que passa um dia, o valor dele já desloca muito. Então, as pessoas tendem a ter esse tipo de curva. E depois que já esperou bastante tempo, essa curva não vai fazendo tanta diferença o nível de valor, aí, o desconto do valor, a perda de valor que aquele produto tem. Esse é o tal aí de desconto hiperbólico, né? Uma outra curva que é mais usada nessa ideia de racionalidade é a curva exponencial, e tem aí nos últimos anos uma grande discussão nessa área, cada vez se adotado mais a curva de desconto hiperbólico. Um dos resultados que é comum se você encara essa curva é que, por exemplo, o indivíduo tem a propensão de escolher agora, que ele vai poupar, né? Que ele vai começar a poupar daqui a um mês, e aí quando chega um mês, ele repetidamente começa a adiar aquela decisão, né? E uma das soluções mais clássicas que as pessoas perguntam para a gente, normalmente, em relação ao que eu posso fazer, né? Educação financeira, o que eu posso fazer? E aí existem alguns estudos comparando, inclusive, a parte de educação financeira, quanto você criar dispositivos de compromisso. Então, o que é a ideia? De você amarrar as mãos para quando chegar uma tentação, uma despesa, já está automático, você já ter comprometido com algo que seja melhor aí para o seu bem-estar financeiro. E a gente vai voltar nisso na aula 2 com um exemplo muito incrível que eu acho aí engraçado que foi utilizado e todos podem acessar. E aí, né, esse conflito de comprar agora ou pagar mais, né? Então, o desconto hiperbólico ele explica aí, pelo menos em parte, porque os consumidores tendem aí a supervalorizar os benefícios da agora, ao mesmo tempo que minimizam o custo de pagar mais tarde. E não são só os consumidores lá. Eu continuo assim, mesmo sabendo, com certeza um grande craque de finanças comportamentais também. As pessoas que trabalham com isso ou não são muito influenciados pelo desconto hiperbólico. E aí, um dos problemas aí quando a gente fala de crédito, né? Então, o fácil acesso ao crédito aí pelo consumidor, hoje em dia até facilita muito mais. Então, você está numa loja, você faz um cartão da loja mesmo, você compra, divide em várias vezes, e aí quando você vai somando aí as suas despesas, você tem pessoas extremamente endividadas aí pelo mundo, né? E essa força é tão absurda, né, que mesmo que o consumidor entenda isso, né, observe sistematicamente que o consumidor, o cidadão, todos nós, professores, não professores, consultores, tendemos a, numa situação de tentação, num momento de decisão mesmo, o desconto hiperbólico empurra aí a gente para uma decisão de forma poderosa aí em favor de empréstimos e parcelamentos, já que eu vou pagar mesmo, eu vou parcelar aí em 12 vezes, já que não vai ter desconto, né? E mais ainda, a ideia do horizonte aí temporal pode fazer com que os indivíduos tomem decisões assim, achando que no futuro eles são Superman, vai ter aumento, vai melhorar, as coisas vão cair. Então, a gente acha que no futuro vai ser melhor e a gente tem que ter essa visão mais realista aí do nosso futuro. Uma opção é você ver como é que eu estava ano passado quando eu tomei essas decisões, como é que eu estou agora, né? Aquela ideia de você colocar no papel de pão mesmo, é tão difícil encarar a realidade, mas você vê se você
como foi aí essa taxa de acerto em relação ao que aconteceria aí em 2020, e digamos que acredito que ninguém esperava o nosso tal de 2020 aí, tá nesse momento numa pandemia. E aí, a ideia também de que em algum momento, quando você tem um determinado valor, né, financeiro, você tem um ganho súbito, se você prefere aí um pássaro agora ou dois voando, que fala, né? Então, como que a gente trabalha aí também na ideia de que o futuro é incerto, então quero garantir o agora, também muito vinculado ao que a gente vive hoje. E aí um ponto que eu acho interessantíssimo, que a gente vê muito no nosso dia a dia, é a ideia de métodos de pagamento. Cada vez mais os métodos de pagamento aí, eles estão automáticos, né? Você cadastra seu cartão, fica lá, você já compra super rápido, você cadastra Apple Pay e muita coisa aí para facilitar os seus pagamentos. E o que a gente vê na área é que quanto mais você distancia a pessoa do dinheiro, então com moedas, com cartão, tudo mais, maior tendência ela tem aí a gastar mais, porque ela tem uma dor menor pelo pagamento. E o Dan Ariely aí, que a gente fala bastante, e também aqui o Dilip Soman, que foi a pessoa que forneceu aí o guia prático, né, para praticantes de nudge, que a gente viu no módulo 2, comentam aí sobre se você que está aí, fosse jantar com a namorada, namorado, marido, esposa, amiga, amigo, e você depois do jantar super especial, com vinho mais caro, um restaurante mais caro, você fosse lá e pagasse toda a conta com dinheiro. Imagina, né? Um valor razoável. Ou como é que seria o final da noite se você pagasse com cartão? Provavelmente, né, seria muito melhor se você pagasse com cartão. Sairiam muito mais felizes essas pessoas do que vendo aí as notas de R$100 saindo do bolso, né? E a ideia é o mesmo dinheiro, é tangível, é a mesma coisa, mas a gente observa que o tempo e o método de pagamento afetam diretamente aí o prazer da compra, né? E a gente sente aí menos dor de pagamento quanto mais descontado ele tá, mais longe do tangível ele tá do tempo, né? Então, sabendo disso, inclusive algumas dicas. Se você quer aumentar a dor do pagamento, pague sempre em dinheiro, ali no débito, pede para ser notificado a cada pagamento, aumenta a saliência daquela despesa. Se você quer diminuir, se é algo que você não quer nem ver mesmo, aí sim, pague no cartão de crédito, mantenha os pagamentos aí em débito automático, pague antes de você consumir, para você não ter que ficar pagando depois. Então, escolha de forma sábia aí seus métodos de pagamento. É uma reflexão de outros profissionais dessa área, e o Balminster, que também é muito conhecido, alguns professores, pesquisadores que trabalham com a gente também aí gostam muito do trabalho dele, que eles trabalham com a ideia do autocontrole, né? E se o autocontrole seria um músculo, né? Que é importante citar aí uma outra série de artigos, eu coloquei alguns aqui, que trabalham com a ideia que você possa estar treinando o autocontrole como um músculo para você tomar melhores aí decisões. E aí na aula 2 a gente vai ver um pouco um experimento clássico nessa área e vamos discutir esse tema de uma forma aí com exemplos práticos. Então, vem com a gente, obrigada e vamos para a aula 2.